Vamos tentar ir um pouco melhor nessa, né, do que na de ontem. Capítulo 2, A Revolução Industrial. Epígrafe. Tais obras, quaisquer que sejam seus funcionamentos, causas e consequências, têm infinito mérito e dão grande crédito aos talentos deste homem muito engenhoso e útil, que terá o mérito de, onde quer que vá, fazer com que os homens pensem. Livre-se dessa indiferença estúpida, sonolenta e preguiçosa, desta negligência indolente que prende os homens aos mesmos caminhos dos seus antepassados, sem indagação, sem raciocínio e sem ambição. E com certeza você estará fazendo bem. Que sequência de ideias, que espírito de aplicação, que massa e poder de esforço brotaram em todos os caminhos da vida, das obras de homens como Brindley, Watts, Priestley, Arkwright. Em que caminho da vida pode estar um homem que não se sinta estimulado ao ver a máquina de vapor de Watt? Arthur Young, Viagens na Inglaterra e no País de Gales. Citação 2. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui, a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Tocqueville a respeito de Manchester em 1835. Parte 1. Comecemos com a Revolução Industrial, isto é, com a Inglaterra. Este, à primeira vista, é um ponto de partida caprichoso, pois as repercussões dessa revolução não se fizeram sentir de uma maneira óbvia e inconfundível, pelo menos fora da Inglaterra, até bem o final do nosso período. Certamente não antes de 1830, provavelmente não antes de 1840 ou por essa época. Foi somente na década de 1830 que a literatura e as artes começaram a ser abertamente obsedadas pela ascensão das sociedades capitalistas. Por um mundo no qual todos os laços sociais se desintegravam, exceto os laços entre o ouro e o papel moeda, no dizer de Carlyle. A Comédia Humana de Balzac, o mais extraordinário monumento literário dessa ascensão, pertence a esta década. Até 1840, a grande corrente de literatura oficial e não oficial sobre os efeitos sociais da Revolução Industrial ainda não começaram a fluir. Os Blue Books e as averiguações estatísticas na Inglaterra, os Tableaux de l'état physique et moral des ouvriers, de Villermé, a obra de Engels A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra e o trabalho de Duc-Petitard na Bélgica, e dezenas de observadores surpresos ou assustados da Alemanha à Espanha e Estados Unidos. Só a partir da década de 1840 é que o proletariado, rebento da Revolução Industrial, e o comunismo, que se achava agora ligado aos seus movimentos sociais, o espectro do Manifesto Comunista, abriram caminho pelo continente. O próprio nome da Revolução Industrial reflete seu impacto relativamente tardio sobre a Europa. A coisa existia na Inglaterra, antes do termo. Os socialistas ingleses e franceses, eles próprios um grupo sem antecessores, só o inventaram por volta da década de 1820, provavelmente por analogia com a Revolução Política na França. Ainda assim, seria de bom alvitre considerá-la primeiro, por duas razões. Por que vamos considerar primeiro a Revolução inglesa, né, a industrial? Primeiro, porque de fato ela explodiu, usando a expressão como um axioma, antes que a Bastilha fosse assaltada e, segundo, porque sem ela não podemos entender o vulcão impessoal da história sobre o qual nasceram os homens e acontecimentos mais importantes de nosso período e a complexidade desigual de seu ritmo. O que significa a frase "a Revolução Industrial explodiu"? Significa que a certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços. Este fato é hoje tecnicamente conhecido pelos economistas como a partida para o crescimento autossustentável. Nenhuma sociedade anterior tinha sido capaz de transpor
o teto que uma estrutura social pré-industrial, uma tecnologia e uma ciência deficientes e, consequentemente, o colapso, a fome e a morte periódicas impunham à produção. A partida não foi logicamente um desses fenômenos que, como os terremotos e os cometas, assaltam o mundo não técnico de surpresa. Sua pré-história na Europa pode ser traçada, dependendo do gosto do historiador e do seu particular interesse, até cerca do ano 1000 de nossa era, se não antes, e tentativas anteriores de alçar voo, desajeitadas como as primeiras experiências dos patinhos, foram exaltadas com o nome de Revolução Industrial. No século XIII e no XIV, e nas últimas décadas do XVII, foram quando houveram tentativas de revolução industrial. A partir da metade do século XVIII, o processo de acumulação de velocidade para a partida é tão nítido que historiadores mais velhos tenderam a datar a Revolução Industrial de 1760. Mas uma investigação cuidadosa levou a maioria dos estudiosos a localizar como decisiva a década de 1780 e não a de 1760, pois foi então que, até onde se pode distinguir, todos os índices estatísticos relevantes deram uma guinada repentina, brusca e quase vertical para a partida. A economia, por assim dizer, voava. Chamar este processo de revolução industrial é lógico, e está em conformidade com uma tradição bem estabelecida, embora tenha sido moda entre os historiadores conservadores. Os historiadores conservadores, talvez devido a uma certa timidez em face de conceitos incendiários, negar sua existência e substituí-la por termos banais como evolução acelerada. Se a transformação rápida, fundamental e qualitativa que se deu por volta da década de 1680 não foi uma revolução, então a palavra não tem qualquer significado prático. De fato, a Revolução Industrial não foi um episódio com um princípio e um fim. Não tem sentido perguntar quando se completou, pois sua essência foi a de que a mudança revolucionária se tornou norma desde então. Ela ainda prossegue, quando muito podemos perguntar quando as transformações econômicas chegaram longe o bastante para estabelecer uma economia substancialmente industrializada, capaz de produzir, em termos amplos, tudo o que desejasse dentro dos limites das técnicas disponíveis, uma economia industrial amadurecida, para usarmos o termo técnico. Na Grã-Bretanha, e portanto no mundo, este período de industrialização inicial provavelmente coincide quase que exatamente com o período em que se trata esse livro, pois se ele começou com a partida na década de 1780, pode-se dizer com certa acuidade que terminou com a construção das ferrovias e da indústria pesada na Grã-Bretanha da década de 1840. Mas a revolução mesma, o ponto de partida, pode provavelmente ser situada, com a precisão possível em tais assuntos, em certa altura dentro dos 20 anos que vão de 1780 a 1800, contemporânea à Revolução Francesa, embora um pouco anterior a ela. Sob qualquer aspecto, esse foi provavelmente o mais importante acontecimento da história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isso não foi acidental. Se tivesse que haver uma disputa pelo pioneirismo da Revolução Industrial no século XVIII, só haveria de fato um concorrente da largada, o grande avanço comercial e industrial de Portugal à Rússia, fomentado pelos inteligentes e nem um pouco ingênuos ministros e servidores civis de todas as monarquias iluminadas da Europa, todos eles tão preocupados com o crescimento econômico quanto os administradores de hoje em dia. Alguns pequenos estados e regiões de fato se industrializaram de maneira mais impressionante, como por exemplo a Saxônia e a Diocese de Liege, embora seus complexos industriais fossem muito pequenos e localizados para exercer a mesma influência revolucionária mundial dos complexos britânicos. Mas parece claro que até mesmo antes da Revolução, a Grã-Bretanha já estava, no comércio e na produção per capita, bastante à frente de seu maior competidor em potencial, embora ainda comparável a ele em termos de comércio e produção totais. Qualquer que tenha sido a razão do avanço britânico, ele não se deveu à superioridade tecnológica e científica. Nas ciências naturais, os franceses estavam seguramente à frente dos ingleses, vantagem que a Revolução Francesa veio acentuar de forma marcante, pelo menos na matemática e na física, pois ela incentivou as ciências na França, enquanto a reação suspeitava delas na Inglaterra. Até mesmo nas ciências sociais, os britânicos ainda estavam muito longe daquela superioridade que fez, em grande parte ainda faz, da economia um assunto eminentemente anglo-saxão, mas a Revolução Industrial colocou-os em um inquestionável primeiro lugar.
o economista da década de 1780, Lee Adam Smith, mas também, e talvez com mais proveito, os fisiocratas e os contabilistas fiscais franceses, Quesnay, Turgot, Dupont, Lavoisier e talvez um ou dois italianos. Os franceses produziram inventos mais originais, como o Tear de Jacquard, um aparelho mais complexo do que qualquer outro projetado na Grã-Bretanha, e melhores navios. Os alemães possuíam instituições de treinamento técnico, como a Bergakadensee prussiana, que não tinha paralelo na Grã-Bretanha, e a Revolução Francesa criou um corpo único e impressionante, a École Polytechnique. A educação inglesa era uma piada de mau gosto, embora suas deficiências fossem um tanto compensadas pelas duras escolas do interior e pelas universidades democráticas, turbulentas e austeras da Escócia calvinista, que lançavam uma corrente de jovens racionalistas, brilhantes e trabalhadores em busca de uma carreira no sul do país. Jamie Watt, Thomas Telford, Loudon MacAdam, James Moore, Oxford e Cambridge, as duas únicas universidades inglesas, eram intelectualmente nulas, como eram também as sonolentas escolas públicas, com exceção das academias fundadas pelos dissidentes, que foram excluídos do sistema educacional anglicano. Até mesmo as famílias aristocráticas que desejavam educação para seus filhos confiavam em tutores e universidades escocesas. Não havia qualquer sistema de educação primário antes que Quaker Lancaster e, depois dele, seus rivais anglicanos lançassem uma espécie de alfabetização em massa, elementar e realizada por voluntários no princípio do século XIX, incidentalmente selando para sempre a educação inglesa com controvérsias sectárias. Temores sociais desencorajavam a educação dos pobres. Felizmente, poucos refinamentos intelectuais foram necessários para se fazer a Revolução Industrial. Suas invenções técnicas foram bastante modestas e, sob hipótese alguma, estavam além dos limites de artesãos que trabalhavam em suas oficinas ou das capacidades construtivas de carpinteiros, moleiros e serralheiros. A lançadeira, o tear, a fiadeira automática, nem mesmo sua máquina cientificamente mais sofisticada, a máquina a vapor rotativa de James Watt, necessitava de mais conhecimento de física do que os disponíveis então há quase um século. A teoria adequada das máquinas a vapor só foi desenvolvida ex facto pelo francês Carnot na década de 1820 e podia contar com várias gerações de utilização prática de máquinas a vapor, principalmente nas minas. Dadas as condições adequadas, as inovações técnicas da Revolução Industrial praticamente se fizeram por si mesmas, exceto talvez na indústria química. Isto não significa que os primeiros industriais não estivessem constantemente interessados na ciência e em busca de seus benefícios práticos. Mas as condições adequadas estavam visivelmente presentes na Grã-Bretanha, onde mais de um século se passara desde que o primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado pelo povo e desde que o lucro privado e o desenvolvimento econômico tinham sido aceitos como os supremos objetivos da política governamental. A solução britânica do problema agrário, singularmente revolucionária, já tinha sido encontrada na prática. Uma relativa quantidade de proprietários com espírito comercial já quase monopolizava a terra, que era cultivada por arrendatários, empregando camponeses sem terra ou pequenos agricultores. Um bocado de resquícios, verdadeiras relíquias da antiga economia coletiva do interior, ainda estava para ser removido pelos decretos de cercas, a Enclosure Acts e as transições particulares, mas quase praticamente não se podia falar de um campesinato britânico da mesma maneira que um campesinato russo, alemão ou francês. As atividades agrícolas já estavam predominantemente dirigidas para o mercado. As manufaturas já há muito tinham se disseminado para o interior não feudal. A agricultura já estava preparada para levar a termo suas três funções fundamentais numa era de industrialização: aumentar a produção e a produtividade de modo a alimentar uma população não agrícola em rápido crescimento, fornecer um grande e crescente excedente de recrutas em potencial para as cidades e as indústrias, e fornecer um mecanismo para o acúmulo de capital a ser usado nos setores mais modernos da economia. Duas outras funções eram provavelmente menos importantes na Grã-Bretanha: a criação de um mercado suficientemente grande entre a população agrícola, normalmente a grande massa do povo, e o fornecimento de um excedente de exportação que contribuísse para garantir as importações de capital. Um considerável volume de capital social elevado,
O caro equipamento geral necessário para toda a economia progredir suavemente, ok? Que é o capital social elevado, já estava sendo criado, principalmente na construção de uma frota mercante e de facilidades portuárias e na melhoria das estradas e vias navegáveis. A política já estava engatada ao lucro. As exigências específicas dos homens de negócios podiam encontrar a resistência de outros interesses estabelecidos e, como veremos, os proprietários rurais haviam de erguer uma última barreira para impedir o avanço da mentalidade industrial entre 1795 e 1846. No entanto, todavia, o dinheiro não só falava como governava. Tudo que os industriais precisavam para serem aceitos entre os governantes da sociedade era bastante dinheiro. O homem de negócios estava sem dúvida engajado no processo de conseguir mais dinheiro, pois a maior parte do século XVIII foi para a grande parte da Europa um período de prosperidade e de cômoda expansão econômica, o verdadeiro pano de fundo para o alegre otimismo do Dr. Pangloss de Voltaire. Pode-se muito bem argumentar que mais cedo ou mais tarde, esta expansão, acompanhada de uma pequena inflação, teria empurrado algum país através do portal que separa a economia pré-industrial da industrial. Mas o problema não é tão simples. A maior parte da expansão industrial do século XVIII não levou de fato e imediatamente, ou dentro de um futuro previsível, a uma revolução industrial. Isto é, a criação de um sistema fabril mecanizado que por sua vez produz em quantidades tão grandes e a um custo tão rapidamente decrescente a ponto de não mais depender da demanda existente, mas de criar o seu próprio mercado. Será? Por exemplo, a indústria de construções ou as inúmeras indústrias de pequeno porte produtoras de objetos de metal para uso doméstico, alfinetes, vasilhas, facas, tesouras e etc. Na Inglaterra Central e na região de Yorkshire, expandiram-se grandemente neste período, mas sempre em função do mercado existente. Em 1850, embora tivessem produzido bem mais do que em 1750, o fizeram substancialmente de maneira antiquada. O que era necessário não era um tipo qualquer de expansão, mas sim um tipo especial de expansão que produziu Manchester ao invés de Birmingham. Além disso, as revoluções industriais pioneiras ocorreram em uma situação histórica especial, em que o crescimento econômico surge de um acúmulo de decisões de incontáveis empresários e investidores particulares, cada um deles governado pelo primeiro mandamento da época: comprar no mercado mais barato e vender no mais caro. Como poderiam eles descobrir que o lucro máximo devia ser detido com a organização da Revolução Industrial e não com as atividades comerciais mais conhecidas e mais lucrativas no passado? Como poderiam saber o que ninguém sabia até então, que a Revolução Industrial produziria uma aceleração ímpar na expansão de seus mercados? Dado que as principais bases sociais de uma sociedade industrial tinham sido lançadas, como quase certamente já aconteceram na Inglaterra de fins do século XVIII. Duas coisas eram necessárias. Primeiro, uma indústria que já oferecesse recompensas excepcionais para o fabricante, que pudesse expandir sua produção rapidamente, se necessário através de inovações simples e razoavelmente baratas, e segundo, um mercado mundial amplamente monopolizado por uma única nação produtora. Capitalismo monopolista. Estas considerações se aplicam em certos aspectos a todos os países nessa época. Por exemplo, em todos eles, a dianteira no crescimento industrial foi tomada por fabricantes de mercadorias de consumo de massa, principalmente, mas não exclusivamente, produtos têxteis. Porque o mercado para tais mercadorias já existia e os homens de negócio podiam ver claramente suas possibilidades de expansão. Sob outros aspectos, entretanto, eles se aplicam somente à Grã-Bretanha, pois os industriais pioneiros enfrentaram os problemas mais difíceis. Uma vez iniciada a industrialização na Grã-Bretanha, outros países podiam começar a gozar dos benefícios da rápida expansão econômica que a Revolução Industrial pioneira estimulava. Além do mais, o sucesso britânico provou o que se podia conseguir com ela. A técnica britânica podia ser imitada. O capital e a habilidade britânica podiam ser importados. A indústria têxtil saxônica, incapaz de criar seus próprios inventos, copiou os modelos ingleses, às vezes com a supervisão de mecanismos ingleses. Os ingleses, que tinham um certo gosto pelo continente, como os Cockerill, estabeleceram-se na Bélgica e em várias partes da Alemanha.
Entre 1789 e 1848, a Europa e a América foram inundadas por especialistas, máquinas a vapor, maquinaria para processamento e transformação do algodão e investimento britânico. A Grã-Bretanha não gozava dessas vantagens. Por outro lado, possuía uma economia bastante forte e um estado suficientemente agressivo para conquistar os mercados de seus competidores. De fato, as guerras de 1738 até 1815, a última e decisiva fase do secular duelo anglo-francês, virtualmente eliminaram do mundo não europeu todos os rivais dos britânicos, exceto até certo ponto os jovens Estados Unidos. Além do mais, a Grã-Bretanha possui uma indústria admiravelmente ajustada à evolução industrial, pioneira sob condições capitalistas, e uma conjuntura econômica que permitia que se lançasse a indústria algodoeira e a expansão colonial. Vou ver quantas páginas tem esse capítulo, que a gente está no 57 e vai até... vai ter 82. Uau! Parte 2. A indústria algodoeira britânica, como todas as outras indústrias algodoeiras, tinha originalmente se desenvolvido como um subproduto do comércio ultramarino, que produzia sua matéria-prima, ou melhor, uma de suas matérias-primas, pois o produto original era o fustão, uma mistura de algodão e linho, e os tecidos indianos. Parte 2 do capítulo 2. A indústria algodoeira britânica, como todas as outras indústrias algodoeiras, tinha originalmente se desenvolvido como um subproduto do comércio ultramarino, que produzia sua matéria-prima, ou melhor, uma de suas matérias-primas, pois o produto original era o fustão, uma mistura de algodão e linho, e os tecidos indianos, de algodão ou chita, que conquistaram os mercados que os fabricantes europeus tentariam ganhar com suas imitações. Inicialmente, eles não foram muito bem sucedidos, embora melhor capacitados a reproduzir competitivamente as mercadorias grosseiras e baratas do que as finas e elaboradas. Felizmente, entretanto, o velho e poderoso interesse estabelecido do comércio lanífero periodicamente assegurava proibições de incorporação de chitas indianas, que o interesse puramente mercantil das companhias das Índias procuravam exportar da Índia nas maiores quantidades possíveis, dando assim uma chance aos substitutos da indústria algodoeira nativa. Espera um segundo. Perfeito, agora sim. Mais barato que a lã, o algodão e as misturas de algodão conquistaram um mercado doméstico pequeno, porém útil, mas suas maiores chances de expansão rápida estavam no ultramar. O comércio colonial tinha criado a indústria algodoeira e continuava a alimentá-la. No século XVIII, ela se desenvolvera perto dos maiores portos coloniais, Bristol, Glasgow e, especialmente, Liverpool, o grande centro de comércio de escravos. Cada fase desse comércio desumano, mas sempre em rápida expansão, a estimulava. De fato, durante todo o período de que se trata esse livro, a escravidão e o algodão marcharam juntos. Os escravos africanos eram comprados, pelo menos em parte, como produtos de algodão indiano. Mas quando o fornecimento dessas mercadorias era interrompido pela guerra ou por uma revolta na Índia ou arredores, entrava em jogo a região de Lancashire. As plantações das Índias Ocidentais, onde os escravos eram arrebanhados, forneciam um grosso de algodão para a indústria britânica. Em troca, os plantadores compravam tecidos de algodão de Manchester em apreciáveis quantidades, até pouco antes da partida. Quase o total das exportações de algodão da região de Lancashire ia para os mercados americano e africano. Mais tarde, a região de Lancashire viria a pagar sua dívida com a escravidão, preservando-a, pois depois da década de 1790, as plantações escravagistas do sul dos Estados Unidos foram aumentadas e mantidas pelas insaciáveis e vertiginosas demandas das fábricas de Lancashire, as quais forneciam o grosso de sua produção de algodão bruto. A indústria algodoeira foi assim lançada,
como um planador, pelo empuxo do comércio colonial, ao qual estava ligada um comércio que prometia uma expansão não apenas grande, mas rápida e sobretudo imprevisível, que encorajou o empresário a adotar as técnicas revolucionárias necessárias para lhe fazer face. Entre 1750 e 1769, a exportação britânica de tecidos de algodão aumentou mais de 10 vezes. Assim, a recompensa para o homem que entrou primeiro no mercado, com as maiores quantidades de algodão, era astronômica e valia os riscos da aventura tecnológica. Mas o mercado ultramarino, e especialmente as suas pobres e atrasadas áreas subdesenvolvidas, não só se expandia de forma fantástica de tempos em tempos, como também o fazia constantemente, sem um limite aparente. Sem dúvida, qualquer pedaço dele, considerado isoladamente, era pequeno pelos padrões industriais, e a competição de diferentes economias adiantadas o fez ainda menor. Mas, como já vimos, supondo que qualquer uma das regiões adiantadas conseguisse, por um período suficientemente longo, monopolizar todos ou quase todos os seus setores, então suas perspectivas seriam realmente ilimitadas. Foi precisamente o que conseguiu a indústria algodoeira britânica, ajudada pelo agressivo apoio do governo nacional em termos de vendas. A Revolução Industrial pode ser descrita como a exceção dos primeiros anos da década de 1780, como a vitória do mercado exportador sobre o doméstico. Olha só que interessante. Por volta de 1814, a Grã-Bretanha exportava cerca de 4 jardas de tecido de algodão para cada 3 usadas internamente, e, por volta de 1850, 13 para cada 8. E dentro desse mercado exportador em expansão, por sua vez, os mercados colonial e semicolonial, por muito tempo os maiores pontos de vazão entre os produtos britânicos, triunfaram. Durante as guerras napoleônicas, quando os mercados europeus foram grandemente interrompidos pelas guerras e bloqueios econômicos, isto era bastante natural, mas até mesmo depois das guerras, eles continuaram a se afirmar. Em 1820, a Europa, mais uma vez aberta às livres importações da ilha, adquiriu 128 milhões de jardas de tecidos de algodão britânico. A América, fora os Estados Unidos, a África e a Ásia adquiriram 80 milhões. Mas por volta de 1840, a Europa adquiriu 200 milhões de jardas, enquanto as áreas subdesenvolvidas adquiriram 529 milhões. Pois dentro dessas áreas, a indústria britânica tinha estabelecido um monopólio por meio das guerras, revoluções locais e de seu próprio domínio imperial. Duas regiões merecem particular atenção. A América Latina veio realmente a depender de importações britânicas durante as guerras napoleônicas e, depois que se separou de Portugal e Espanha, vide capítulos 6.1 e 13.1, tornou-se quase que totalmente dependente economicamente da Grã-Bretanha, sendo afastada de qualquer interferência política dos seus possíveis competidores europeus. Por volta de 1820, as importações de tecido de algodão ingleses, feitas por este empobrecido continente, já equivaliam a mais de 1/4 das importações europeias do mesmo produto britânico. Por volta de 1840, adquiriu o equivalente quase à metade do que importou à Europa. As Índias Orientais haviam sido, como vimos, o exportador tradicional de tecido de algodão, encorajada pela Companhia das Índias Orientais, mas como o interesse estabelecido prevaleceu na Grã-Bretanha, os interesses mercantis da Índia Oriental, para não mencionar os dos próprios indianos, foram empurrados para trás. A Índia foi sistematicamente desindustrializada e passou de exportador a mercado para os produtos de algodão da região de Lancashire. Em 1820, o subcontinente adquiriu somente 11 milhões de jardas, mas por volta de 1840 já adquiria 145 milhões. Isso não era meramente uma extensão gratificante dos mercados de Lancashire, era um grande marco na história mundial. Pois, desde a aurora dos tempos, a Europa tinha sempre importado mais do Oriente do que exportado para lá, porque havia pouca coisa que o Oriente necessitava do Ocidente em troca das especiarias, das sedas, chitas, joias e etc. que ele enviava. Os panos de algodão da Revolução Industrial inverteram pela primeira vez esta relação, que tinha até então se mantido em equilíbrio por uma mistura de exportações de lingotes e roubo. Somente os autossuficientes e conservadores chineses ainda se recusavam a comprar o que o Ocidente oferecia, ou as economias controladas pelo Ocidente. Até que entre 1815 e 1842, comerciantes ocidentais, auxiliados pelas canhoneiras ocidentais, descobrissem uma mercadoria ideal que poderia ser exportada em massa da Índia para o extremo oriente. Este é o ópio, exportar o ópio da Índia para a China. O algodão, portanto,
fornecia possibilidades suficientemente astronômicas para tentar os empresários privados a se lançarem na aventura da Revolução Industrial e também uma expansão suficientemente rápida para torná-lo uma exigência. Felizmente, ele também fornecia as outras condições que a tornaram possível, os novos inventos que o revolucionaram, a máquina de fiar, o tear movido a água, a fiadeira automática e um pouco mais tarde o tear a motor eram suficientemente simples e baratos e se pagavam quase que imediatamente em termos de maior produção. Podiam ser instalados, se necessário peça por peça, por homens que começavam com algumas libras emprestadas, já que os homens que controlavam as maiores fatias da riqueza do século XVIII não estavam muito inclinados a investir grandes somas na indústria. A expansão da indústria podia ser facilmente financiada através dos lucros correntes, pois a combinação de suas vastas conquistas de mercado com uma constante inflação dos preços produzia lucros fantásticos. Não foram os 5% ou 10%, diria mais tarde um político inglês com justiça, mas as centenas ou os milhares por cento que fizeram as fortunas de Lancashire. Em 1789, um ex-ajudante de um vendedor de tecidos, como Robert Owen, podia iniciar com um empréstimo de 100 libras em Manchester. Por volta de 1809, ele comprou a parte de seus sócios nas fábricas de New Lanark por 84 mil libras em dinheiro vivo, e seu sucesso aos negócios foi relativamente modesto. Deve-se lembrar que, por volta de 1800, menos de 15% das famílias britânicas tinham uma renda superior a 50 libras por ano, e, destas, somente um quarto ganhava mais de 200 libras por ano. Mas a indústria do algodão tinha outra vantagem. Toda a sua matéria-prima vinha do exterior e seu suprimento podia, portanto, ser expandido pelos drásticos métodos que se ofereciam aos brancos nas colônias: a escravidão e a abertura de novas áreas de cultivo. Em vez dos métodos mais lentos da agricultura europeia, nem era tão pouco atrapalhada pelos interesses agrários estabelecidos da Europa. A partir da década de 1790, o algodão britânico encontrou seu suprimento, ao qual permaneceram ligadas suas fortunas até a década de 1860, nos novos estados sulistas dos Estados Unidos. De novo, em pontos cruciais da indústria, notadamente na fiação, o algodão sofreu uma escassez de mão de obra eficiente e barata, e foi, portanto, levado à mecanização. Uma indústria como a do linho, que inicialmente tinha chances bem melhores de expansão colonial do que o algodão, passou a sofrer com o correr do tempo da própria facilidade com que a produção não mecanizada e barata podia ser expandida nas empobrecidas regiões camponesas, principalmente na Europa Central, mas também na Irlanda, onde basicamente havia florescido. Pois a maneira óbvia de se expandir a indústria do século XVIII, tanto na Saxônia e na Normandia como na Inglaterra, não era construir fábricas, mas sim o chamado sistema doméstico, no qual os trabalhadores, em alguns casos antigos artesãos independentes, em outros antigos camponeses com tempo de sobra nas estações estéreis do ano, trabalhavam a matéria-prima em suas próprias casas, com ferramentas próprias ou alugadas, recebendo-a e entregando-a de volta aos mercadores que estavam a caminho de se tornarem patrões. De fato, tanto na Grã-Bretanha quanto no resto do mundo economicamente progressista, o grosso da expansão do período inicial da indústria continuou a ser desse tipo. Até mesmo na indústria algodoeira, processos do tipo tecelagem eram expandidos pela criação de multidões de teares manuais domésticos para servir aos núcleos de fiações mecanizados, e o primitivo tear manual era um dispositivo mais eficiente que a roca. Em toda parte a tecelagem foi mecanizada de uma geração após a fiação, e em toda parte, incidentalmente, os teares manuais foram morrendo vagarosamente, ocasionalmente se rebelando contra seu terrível destino, quando a indústria não mais necessitava deles. Parte 3. A perspectiva tradicional que viu a história da Revolução Industrial Britânica primordialmente em termos de algodão é, portanto, correta. A primeira indústria a se revolucionar foi a do algodão, e é difícil perceber que a outra indústria poderia ter empurrado um grande número de empresários particulares rumo à revolução. Até a década de 1830, o algodão era a única indústria britânica em que predominava a fábrica ou o engenho. O nome derivou-se do mais difundido estabelecimento pré-industrial a empregar pesada maquinaria a motor. A princípio, entre 1680 e 1815, principalmente na fiação, na cardação e em algumas operações auxiliares, depois de 1815, também cada vez mais na tecelagem. As fábricas de que tratavam os novos decretos fabris eram, até a década de 1860, entendidas exclusivamente
exclusivamente em termos de fábricas têxteis e predominantemente em termos de engenhos algodoeiros. A produção fabril em outros ramos têxteis teve desenvolvimento lento antes da década de 1840. Em outra manufatura, seu desenvolvimento foi desprezível. Nem mesmo a máquina a vapor, embora aplicada a numerosas outras indústrias, por volta de 1815, era usada fora da mineração, que a tinha empregado pioneiramente. Em 1830, a indústria e a fábrica no sentido moderno ainda significavam quase que exclusivamente as áreas algodoeiras do Reino Unido. Com isso, não se pretende subestimar a força que introduziram a inovação industrial em outras mercadorias de consumo, notadamente outros produtos têxteis, alimentos e bebidas, cerâmica e outros produtos de uso doméstico, grandemente estimuladas pelo rápido crescimento das cidades. Mas, para começar, estas indústrias empregavam muito menos pessoal. Nenhuma se aproximava sequer remotamente do 1,5 milhão de pessoas empregadas diretamente na indústria algodoeira ou dela dependentes em 1833. Em segundo lugar, seu poder de transformação era muito menor. A cervejaria, que é em muitos aspectos um negócio técnica e cientificamente muito mais avançado e mecanizado, e que se revolucionou muito antes da indústria algodoeira, pouco afetou a economia à sua volta, como pode ser provado pela grande cervejeira Guinness em Dublin, que deixou o resto de Dublin e da economia irlandesa, embora não um paladar local, idênticos ao que eram antes de sua construção. As exigências que se derivam do algodão, mais construções e todas as atividades nas novas áreas industriais, máquinas, inovações químicas, eletrificação, indústria, uma frota mercante e uma série de outras atividades foram bastantes para que se acredite a elas uma grande proporção do crescimento econômico da Grã-Bretanha até a década de 1830. Em terceiro lugar, a expansão da indústria algodoeira foi tão vasta e o seu peso em comércio exterior da Grã-Bretanha tão grande que dominou os movimentos de toda a economia. A quantidade de algodão em bruto importada pela Grã-Bretanha subiu de 11 milhões de libras-peso em 1785 para 588 milhões em 1850. A produção de tecidos de 40 milhões para 2,025 bilhões de jardas. Os produtos de algodão constituíam entre 40% e 50% do valor anual declarado a todas as exportações britânicas entre 1816 e 48. Se o algodão florescia, a economia florescia. Se ele caía, também caía a economia. Suas oscilações de preço determinavam a balança do comércio nacional. Só a agricultura tinha um poder comparável e, no entanto, estava em visível declínio. Não obstante, embora a expansão da indústria algodoeira e da economia industrial dominada pelo algodão zombasse de tudo o que a mais romântica das imaginações poderia ter anteriormente concebido sob qualquer circunstância, seu progresso estava longe de ser tranquilo, e por volta da década de 1830 e princípios de 1840, produzia grandes problemas de crescimento, para não mencionar a agitação revolucionária sem paralelo em qualquer outro período da história britânica recente. Esse primeiro tropeço geral da economia capitalista industrial reflete-se numa acentuada desaceleração no crescimento, talvez até mesmo um declínio, da renda nacional britânica nesse período. A primeira crise geral do capitalismo não foi puramente um fenômeno britânico. Suas mais sérias consequências foram sociais. A transição da nova economia criou a miséria e o descontentamento, os ingredientes da revolução social, e, de fato, a revolução social eclodiu na forma de levantes espontâneos dos trabalhadores, da indústria e das populações pobres das cidades, produzindo as revoluções de 1848 no continente e os amplos movimentos cartistas da Grã-Bretanha. O descontentamento não estava ligado apenas aos trabalhadores pobres. Os pequenos comerciantes, sem saída, a pequena burguesia, setores especiais da economia eram também vítimas da Revolução Industrial e de suas ramificações. Os trabalhadores de espírito simples reagiam ao novo sistema destruindo as máquinas que julgavam ser responsáveis pelos problemas, mas um grande e surpreendente número de homens de negócio e fazendeiros ingleses simpatizava profundamente com estas atividades dos seus trabalhadores luditas, porque também eles se viam como vítimas da minoria diabólica de inovadores egoístas. A exploração da mão de obra, que mantinha sua renda em nível de subsistência, possibilitando aos ricos acumularem os lucros que financiavam a industrialização e seus próprios e amplos confortos, criava um conflito com o proletariado. Entretanto, um outro aspecto dessa diferença de renda nacional entre pobres e ricos, entre o consumo e o investimento, também trazia as contradições com o pequeno empresário. Os grandes financistas, a fechada comunidade de capitalistas nacionais e estrangeiros que embolsava o que todos pagavam em impostos,
capítulo sobre a guerra, cerca de 8% de toda a renda nacional, esses capitalistas nacionais estrangeiros embolsavam 8% da renda. Eram talvez ainda mais impopulares entre os pequenos homens de negócio, fazendeiros e outras categorias semelhantes do que entre os trabalhadores, pois sabiam o suficiente sobre dinheiro e crédito para sentirem uma ira pessoal por sua desvantagem. Tudo corria muito bem para os ricos, que podiam levantar todos os créditos de que necessitassem para provocar na economia uma deflação rígida e uma ortodoxia monetária depois das guerras napoleônicas. Era o pequeno que sofria e que, em todos os países e durante todo o século XIX, exigia crédito fácil e financiamento flexível. Os trabalhadores e a queixosa pequena burguesia, prestes a desabar no abismo dos destituídos de propriedade, partilhavam, portanto, dos mesmos descontentamentos. Estes descontentamentos, por sua vez, uniam-se nos movimentos de massa do radicalismo, da democracia ou da república, cujos exemplares mais formidáveis, entre 1815 e 48, foram os radicais britânicos, os republicanos franceses e os democratas jacksonianos americanos. Do ponto de vista dos capitalistas, entretanto, estes problemas sociais só eram relevantes para o progresso da economia se, por algum terrível acidente, viessem a derrubar a ordem social. Por outro lado, parecia haver certas falhas inerentes ao processo econômico que ameaçavam seu objetivo fundamental, o lucro. Se a taxa de retorno do capital se reduzisse a zero, uma economia em que os homens produziam apenas para ter lucro diminuiria o passo até um estágio estacionário, que os economistas pressentiam e temiam. Destas, as três falhas mais óbvias eram o ciclo comercial de boom e depressão, a tendência de diminuição da taxa de lucro e, o que vinha dar nome no mesmo, a escassez de oportunidades de investimento lucrativo. A primeira não era considerada séria, exceto pelos críticos do capitalismo como tal, que foram os primeiros a investigá-la e a considerá-la parte integrante do processo econômico capitalista e como sintoma de suas contradições inerentes. Essa primeira é qual mesmo? O ciclo comercial de boom e depressão, As crises periódicas da economia que levavam ao desemprego, quedas na produção, bancarrotas e etc. eram bem conhecidas. No século XVIII, elas geralmente refletiam alguma catástrofe agrária, fracassos na colheita, etc. E já se provou que no continente europeu, os distúrbios agrários foram a causa primordial das maiores depressões até o final do nosso período. As crises periódicas dos pequenos setores manufatureiros e financeiros da economia eram também conhecidas, na Grã-Bretanha, pelo menos desde 1793, depois das guerras napoleônicas. O drama periódico do boom e da depressão, em 1825 e 26, em 1836 e 37, em 1839 a 42 e em 1846 a 48, dominou claramente a vida econômica da nação em tempos de paz. São as crises, né? Por volta da década de 1830, uma época crucial do período histórico que estudamos, mais ou menos se reconhecia que as crises eram fenômenos periódicos regulares, ao menos no comércio e nas finanças. Entretanto, os homens de negócio comumente consideravam que as crises eram causadas ou por enganos particulares, por exemplo, a superespeculação das bolsas americanas, ou então por interferência externa nas tranquilas atividades da economia capitalista. Não se acreditava que elas refletissem quaisquer dificuldades fundamentais do sistema. O mesmo não ocorria com a decrescente margem de lucros, que a indústria algodoeira ilustrava de maneira bastante clara. Inicialmente, esta indústria beneficiou-se de imensas vantagens. A mecanização aumentou muito a produtividade, isto é, reduziu o custo por unidade produzida, da mão de obra que, de qualquer forma, recebia salários abomináveis, já que era formada em grande parte por mulheres e crianças. Dos 12 mil trabalhadores nas indústrias algodoeiras de Glasgow, em 1833, somente 2 mil ganhavam uma média de mais de 11 shillings por semana. Em 131 fábricas de Manchester, os salários médios eram de menos de 12 shillings e somente em 21 eram mais altos, e a construção de fábricas era relativamente barata. Em 1846, uma fábrica inteira de tecelagem, com 410 máquinas, incluindo o custo do terreno e dos prédios, podia ser construída por aproximadamente 11 mil libras. Mas, acima de tudo, o maior gasto, relativo à matéria-prima, foi drasticamente diminuído pela rápida expansão do cultivo de algodão no sul dos Estados Unidos, depois da invenção do descarroçador de algodão de L. Whitney, em 1793. Se acrescentarmos que os empresários gozavam dos benefícios de uma inflação sobre o lucro, isto é, a tendência geral dos preços de serem mais altos quando vendiam seus produtos do que quando os faziam, compreendemos por que as classes manufatureiras se sentiam animadas.
Depois de 1815, essas vantagens começaram a diminuir cada vez mais devido à redução da margem de lucros. Em primeiro lugar, a Revolução Industrial e a competição provocaram uma queda dramática e constante do preço de artigos acabados, mas não em vários custos de produção. Em segundo lugar, depois de 1815, a situação geral dos preços era de deflação e não de inflação, ou seja, os lucros, longe de um impulso extra, sofriam um leve retrocesso. Assim, enquanto em 1784 o preço de venda de uma libra-peso de fio duplo fora de 10 shillings e 11 pence e o custo de matéria-prima 2 shillings, em 1812 seu preço era de 2 shillings e 6 pence e o custo de matéria-prima 1 shilling e 6 pence, caindo em 1832 respectivamente para 11 e 1/4 pence e 7,5 pence, reduzindo a 4 pence a margem para outros custos e lucros. Claro, a situação era geral em toda a indústria, tanto a britânica como as outras. Não era muito trágica. Os lucros ainda são suficientes, escreveu em 1835 o historiador e campeão do algodão, e mais do que um eufemismo para permitir um grande acúmulo de capital nas manufaturas. Assim como as vendas totais cresceram vertiginosamente, também cresceram os lucros totais mesmo em suas taxas decrescentes. Tudo o que se precisava era uma expansão astronômica e contínua. Não obstante, pareceu que o encolhimento das margens de lucro tinha que ser contido ou, ao menos, desacelerado. Isso não podia ser feito através do corte nos custos, e, de todos os custos, os salários, que McLeish calculou em 3 vezes o montante anual da matéria-prima, eram os mais comprimíveis. Eles podiam ser comprimidos pela simples diminuição, pela substituição de trabalhadores qualificados, mais caros e pela competição da máquina com a mão de obra que reduziu o salário médio semanal dos tecelões manuais em Bolton de 33 shillings em 1795 e de 14 shillings em 1815 para 5 shillings em 6 pence, ou mais precisamente uma renda líquida de 4 shillings e 1 pence e meio, em 1829 a 34. E de fato os salários caíram brutalmente no período pós-napoleônico, mas havia um limite fisiológico nessas reduções. Caso contrário, os trabalhadores morreriam de fome, como de fato aconteceu com 500 mil tecelões manuais. Somente se o custo de vida caísse, poderiam também os salários cair, além daquele limite. Os fabricantes de algodão partilhavam o ponto de vista de que o custo de vida era mantido artificialmente alto pelo monopólio da propriedade fundiária, piorado ainda pelas pesadas tarifas protetoras que um parlamento de proprietários de terra tinham assegurado às atividades agrícolas britânicas depois das guerras, as leis de trigo, Corn Laws. Essas legislações protecionistas tinham ainda a desvantagem adicional de ameaçar o crescimento essencial das exportações britânicas. Pois, se o resto do mundo ainda não industrializado era impedido de vender seus produtos agrícolas, como poderia pagar pelas mercadorias manufaturadas que só a Grã-Bretanha podia e tinha para fornecer? O mundo empresarial de Manchester tornou-se, portanto, o centro da oposição, cada vez mais desesperada e militante, aos proprietários de terras em geral e à lei do trigo em particular, constituindo a coluna vertebral da Liga contra as Leis de Trigo de 1838 a 46. Mas as leis só foram abolidas em 1846, e sua abolição não levou imediatamente a uma queda nos custos de vida, sendo duvidoso que antes da era das ferrovias e dos navios, a vapor mesmo importações livres de alimentos o tivessem feito baixar. A indústria estava assim sob uma enorme pressão para que se mecanizasse, isto é, baixasse os custos através da diminuição da mão de obra, racionalizasse e aumentasse a produção e as vendas, compensando com uma massa de pequenos lucros por oportunidade a queda de margens. Seu sucesso foi variável, como vimos o crescimento real da produção e das exportações foi gigantesco, bem como, depois de 1815, a mecanização das ocupações até então manuais ou parcialmente mecanizadas, notadamente a tecelagem. Isso tomou a forma principalmente de uma adoção geral das maquinarias já existente ou ligeiramente melhorada, ao invés de uma revolução tecnológica adicional. Embora a pressão por uma inovação técnica aumentasse significativamente, havia 39 patentes novas na fiação e em outros processos da indústria do algodão entre 1800 e 1820. 51 na década de 20, 86 na de 30 e 156 na de 40. A indústria algodoeira britânica se achava tecnicamente estabilizada por volta da década de 1830. Por outro lado, embora a produção por trabalhador tivesse aumentado no período pós-napoleônico, isto não se deu em uma escala revolucionária. A aceleração realmente substancial das operações da indústria iria ocorrer na segunda metade do século. Havia uma pressão semelhante sobre o índice de rentabilidade do capital,
que a teoria contemporânea tendeu a indicar como o lucro, mas esta consideração leva-nos à fase seguinte do desenvolvimento industrial, a construção de uma indústria básica de bens de capital. Parte 4. É evidente que nenhuma economia industrial pode se desenvolver além de um certo ponto se não possui uma adequada capacidade de bens de capital. Isso porque até mesmo hoje, o mais abalizado índice isolado para se avaliar o potencial industrial de qualquer país é a quantidade de sua produção de ferro e aço. Mas é também evidente que, no sistema de empresa privada, o investimento de capital extremamente dispendioso que se faz necessário para a maior parte desse desenvolvimento não é sumido provavelmente pelas mesmas razões que a industrialização do algodão ou outros bens de consumo. Para este já existe um mercado de massa, ao menos potencialmente. Mesmo os homens mais primitivos usam camisas ou equipamentos domésticos e alimentos. O problema resume-se meramente em como colocar um mercado suficientemente vasto de maneira suficientemente rápida ao alcance dos homens de negócio. Mas não existe um mercado desse tipo, por exemplo, para pesados equipamentos de ferro ou vigas de aço. Eles só passam a existir no curso de uma revolução industrial, e os que colocam seu dinheiro nos altíssimos investimentos exigidos até por metalúrgicas bem modestas, em comparação com enormes engenhos de algodão, são antes especuladores, aventureiros e sonhadores do que verdadeiros homens de negócios. De fato, na França, uma seita de aventureiros desse tipo, que especulavam em tecnologia, os Saint-Simonianos, agiam como principal propagadora do tipo de industrialização que necessitava de pesados investimentos a longo prazo. Estas desvantagens aplicavam-se particularmente à metalurgia e especialmente à do ferro. Sua capacidade aumentou graças a alguma inovação simples como a pudelagem e a laminação da década de 1780, mas a demanda civil da metalurgia permanecia relativamente modesta, e a militar, embora compensadoramente vasta graças a uma sucessão de guerras entre 1756 e 1815, diminuiu vertiginosamente depois de Waterloo. Certamente não era grande o bastante para fazer da Grã-Bretanha um enorme produtor de ferro. Em 1790, a produção britânica suplantou a da França, em somente 40%, se tanto, e mesmo em 1800 era consideravelmente menor que a metade de toda a produção do continente, chegando, segundo padrões posteriores, apenas a diminuta quantidade de 250 mil toneladas. Na verdade, a produção britânica de ferro, comparada à produção mundial, tendeu a afundar nas décadas seguintes. Felizmente, essas desvantagens afetavam menos a mineração, que era principalmente a do carvão, pois o carvão tinha a vantagem de ser não somente a principal fonte de energia industrial do século XIX, como também um importante combustível doméstico, graças em grande parte à relativa escassez de florestas na Grã-Bretanha. O crescimento das cidades, especialmente de Londres, tinha causado uma rápida expansão da mineração do carvão desde o final do século XVI, por volta de princípios do século XVIII. A indústria do carvão era substancialmente uma moderna indústria primitiva, mesmo empregando as mais recentes máquinas a vapor, projetadas para fins semelhantes na mineração de metais não ferrosos, principalmente na Cornualha, nos processos de bombeamento. Portanto, a mineração do carvão quase não exigiu nem sofreu uma importante revolução tecnológica no período que focalizamos. Suas inovações foram antes melhorias do que transformações na produção, mas sua capacidade já era imensa e, pelos padrões mundiais, astronômica. Em 1800, a Grã-Bretanha deve ter produzido perto de 10 milhões de toneladas de carvão, ou cerca de 90% da produção mundial. Seu competidor mais próximo, a França, produziu menos de 1 milhão. Esta imensa indústria, embora provavelmente não se expandindo de forma suficientemente rápida rumo a uma industrialização realmente maciça em escala moderna, era grande o bastante para estimular a invenção básica que iria transformar as indústrias de bens de capital, a ferrovia, pois as minas não só necessitavam de máquinas a vapor em grande quantidade e de grande potência, mas também de meios de transporte eficientes para trazer grandes quantidades de carvão do fundo das minas até a superfície e especialmente para levá-las à superfície aos pontos de embarque. A linha férrea ou os trilhos sobre os quais corriam os carros era uma resposta óbvia. Acionar estes carros por meio das máquinas era tentador. Acioná-los ainda por meio de máquinas móveis não parecia muito impossível. Finalmente, os custos do transporte terrestre de grandes quantidades de mercadoria eram tão altos que provavelmente os donos de minas de carvão localizadas no interior perceberam que o uso desse meio de transporte de curta distância poderia ser estendido lucrativamente para longos percursos.
A linha entre o campo de carvão de Durham e o litoral, Stockton-Darlington, em 1825, foi a primeira das modernas ferrovias. Tecnologicamente, a ferrovia é filha das minas e especialmente das minas de carvão do norte da Inglaterra. George Stephenson começou a vida como maquinista. Em Tyneside, e durante anos todos os condutores de locomotivas foram recrutados nesse campo de carvão. Nenhuma outra inovação da Revolução Industrial incendiou tanto a imaginação quanto a ferrovia, como testemunha o fato de ter sido o único produto da industrialização do século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. Mal tinham as ferrovias provado ser tecnicamente viáveis e lucrativas na Inglaterra, entre 1825 e 30, e planos para sua construção já eram feitos na maioria dos países do mundo ocidental, embora sua execução fosse geralmente retardada. As primeiras pequenas linhas foram abertas nos Estados Unidos em 1827, na França em 28 e 35, na Alemanha e na Bélgica em 35 e na Rússia em 37. Indubitavelmente, a razão é que nenhuma outra invenção revelava para o leigo de forma tão cabal o poder e a velocidade da nova era. A revelação fez-se ainda mais surpreendente pela incomparável maturidade técnica mesmo das primeiras ferrovias. Velocidade de até 60 milhas, 96 km por hora, por exemplo, eram perfeitamente praticáveis na década de 30 e não foram substancialmente melhoradas pelas posteriores ferrovias a vapor. A estrada de ferro, arrastando sua enorme serpente emplumada de fumaça, a velocidade do vento, através de países e continentes, com suas obras de engenharia, estações e pontes formando um conjunto de construções que fazia as pirâmides do Egito e os aquedutos romanos e até mesmo a grande muralha da China empalidecerem de provincianismo, era o próprio símbolo do triunfo do homem pela tecnologia. De fato, por um ponto de vista econômico, seu grande custo era sua principal vantagem. Sem dúvida, no final das contas, sua capacidade era abrir países até então isolados do mercado mundial pelos altos custos de transporte. Assim, como o enorme aumento da velocidade e da massa de comunicação por terra que possibilitou aos homens e as mercadorias vieram a ser de grande importância. Antes de 1848, as ferrovias eram economicamente menos importantes, fora da Grã-Bretanha, porque as ferrovias eram poucas, na Grã-Bretanha porque, devido a razões geográficas, o problema de transporte eram muito mais fáceis de resolver do que em países com enormes territórios. Mas, na perspectiva dos estudiosos do desenvolvimento econômico, a essa altura era mais importante o imenso apetite das ferrovias por ferro e aço, carvão, maquinaria pesada, mão de obra e investimento de capital, pois propiciava justamente a demanda maciça que se fazia necessária para as indústrias de bens de capital se transformarem tão profundamente quanto a indústria godoeira. Nas primeiras 2 décadas das ferrovias, 30 e 40, a produção de ferro da Grã-Bretanha subiu de 680 mil para 2.250.000 toneladas, em outras palavras, ela triplicou. 2 milhões, na verdade. A produção de carvão entre 830 e 850 também triplicou de 15 milhões de toneladas para 49 milhões. Este enorme crescimento deveu-se prioritariamente à ferrovia, pois em média cada milha de linha exigia 300 toneladas de ferro só para os trilhos. Os avanços industriais que pela primeira vez tornaram possível a produção em massa de aço decorriam naturalmente nas décadas seguintes. A razão para essa expansão rápida, imensa e de fato essencial estava na paixão aparentemente irracional com que os homens de negócio e os investidores atiravam-se à construção de ferrovias. Em 1830, havia cerca de algumas dezenas de quilômetros de ferrovia em todo o mundo, consistindo basicamente na linha Liverpool-Manchester. Por volta de 1840, havia 7.000 quilômetros e em 1850, 37.000. A maioria delas foi projetada numas poucas explosões de loucura especulativa conhecida como as coqueluches ferroviárias, de 1835 a 37 e especialmente de 44 a 47. E a maioria das foi construída em grande parte com capital, ferro, máquinas e tecnologia britânica. Estas explosões de investimento pareciam irracionais, porque de fato poucas ferrovias eram muito mais lucrativas para o investidor do que outras formas de empresa. A maioria produzia lucros bem modestos, e muitas nem chegavam a dar lucro. Em 1855, a rentabilidade média do capital aplicado nas ferrovias britânicas era de apenas 3,7%. Sem dúvida, os agentes financeiros, especuladores e outros se saíram muito bem, mas não o investidor comum. E ainda assim, por volta de 1840,
28 milhões de libras foram esperançosamente investidas em ferrovias e, por volta de 1850, 240 milhões de libras. Por quê? Por quê? O fato fundamental da Grã-Bretanha nas primeiras 2 gerações da Revolução Industrial foi que as classes ricas acumulavam renda tão rapidamente em tão grande quantidade que excediam todas as possibilidades disponíveis de gasto e investimento. O excedente anual aplicável na década de 1840 foi calculado em cerca de 60 milhões de libras. Sem dúvida, as sociedades aristocráticas e feudais teriam conseguido gastar uma parte considerável desse excedente em uma vida desregrada, prédios luxuosos e outras atividades não econômicas. Até mesmo na Grã-Bretanha, o sexto duque de Devonshire, cuja renda normal era realmente principesca, conseguiu deixar para seu herdeiro dívidas de 1 milhão de libras em meados do século XIX, que ele pagou tomando emprestado mais 1 milhão e 500 mil libras, especulando sobre os valores de terrenos. Mas o grosso das classes médias, que constituíam o principal público investidor, ainda era dos que economizavam e não dos que gastavam, embora haja muitos sinais de que, por volta de 1840, eles se sentissem suficientemente ricos tanto para gastar quanto para investir. Suas esposas se transformaram em madames, instruídas pelos manuais de etiquetas que se multiplicavam nesse período. Suas capelas começavam a ser reconstruídas em estilos grandiosos e caros e começavam mesmo a celebrar sua glória coletiva, construindo monstruosidades cívicas como esses horrendos town halls, imitando os estilos góticos e renascentista, cujo custo exato e napoleônico os historiadores municipais registram com orgulho. Uma moderna sociedade de bem-estar social, welfare state, ou socialista teria sem dúvida distribuído alguns desses vastos acúmulos para fins sociais. No período que focalizamos, nada era menos provável. Virtualmente livres de impostos, as classes médias continuaram, portanto, a acumular em meio a um populacho faminto, cuja fome era o reverso daquela acumulação. E como não eram camponeses, satisfeitos em socar suas economias em meias de lã ou convertê-las em braceletes de ouro, tinham que encontrar investimentos lucrativos. Mas onde? As indústrias existentes, por exemplo, tinham se tornado demasiadamente baratas para absorver mais do que uma fração do excedente disponível para investimento. Mesmo supondo que o tamanho da indústria algodoeira fosse duplicado, o custo do capital absorveria só uma parte dele. Era necessário uma esponja bastante grande para absorver tudo. O investimento estrangeiro era uma possibilidade óbvia. O resto do mundo, para começar, basicamente velhos governos em busca de uma recuperação das guerras napoleônicas e novos governos tomando emprestado, com seus costumeiros ímpetos e liberalidades para fins indeterminados, estavam muito ansiosos em empréstimos ilimitados. O investidor inglês emprestava prontamente, mas os empréstimos aos sul-americanos, que pareciam tão promissores na década de 1820, e aos norte-americanos, que assinavam na década de 1830, transformaram-se frequentemente em pedaços de papel sem valor. De 25 empréstimos a governos estrangeiros concedidos entre 1818 e 1831, 16, correspondendo a cerca de metade dos 42 milhões de libras esterlinas e preços de emissão, estavam sem pagamento em 1831. Em teoria, estes empréstimos deviam ser rendido aos investidores 7 ou 9% de juros, quando na verdade, em 1831 rendiam uma média de apenas 3,1%. Quem não se sentiria desencorajado por experiências como a dos empréstimos a 5% feitos aos gregos em 1824 e 1825 e que só começaram a pagar juros na década de 1870. Logo, é natural que o capital investido no exterior, nos bons especulativos de 1825 e 1835 a 37, procurasse uma aplicação aparentemente menos decepcionante. John Francis, observando a mania de 1851, assim descreveu o homem rico. Ele via o acúmulo de riqueza como o qual um povo industrializado sempre sobrepuja os métodos comuns de investimento empregado de forma legítima e justa. O dinheiro que em sua juventude tinha sido gasto em empréstimos de guerra e, em sua maturidade nas minas sul-americanas, estava agora construindo estradas, empregando mão de obra e incrementando os negócios. A absorção de capital pela ferrovia era no mínimo uma absorção, se mal sucedida no país que a efetuava. Contrariamente às minas estrangeiras e aos empréstimos estrangeiros, não podiam ser exauridas ou ficar totalmente sem valor. Se uma outra forma de investimento doméstico poderia ter sido encontrada,
por exemplo, na construção, é uma questão acadêmica para a qual a resposta permanece em dúvida. De fato, o capital encontrou as ferrovias, que não podiam ter sido construídas tão rapidamente e em tão grande escala sem essa torrente de capital, especialmente na metade do século da década de 1840. Era uma conjuntura feliz, pois de imediato as ferrovias resolveram virtualmente todos os problemas do crescimento econômico. Parte 5, acredito que é a última. Vamos conferir. Parte 5 é a última. Traçar o ímpeto da industrialização é somente uma parte da tarefa deste historiador. A outra é traçar a mobilização e a transferência de recursos econômicos à adaptação da economia e da sociedade necessária para manter o novo custo revolucionário. O primeiro e talvez mais crucial fator que tinha que ser mobilizado e transferido era o da mão de obra, pois uma economia industrial significa um brusco declínio proporcional na população agrícola, isto é, rural, e um brusco aumento da população não agrícola, isto é, crescentemente urbana, e quase certamente, como no período em apreço, um rápido aumento geral da população, e que, portanto, implica, em primeira instância, um brusco crescimento no fornecimento de alimentos, principalmente da agrícola doméstica, ou seja, uma revolução agrícola. O rápido crescimento das cidades e dos agrupamentos não agrícolas da Grã-Bretanha tinha há muito tempo estimulado naturalmente a agricultura, que felizmente é tão ineficiente em sua forma pré-industrial que melhorias muito pequenas, como uma racional atençãozinha à criação doméstica, o revezamento das safras, a fertilização e a disposição dos terrenos de cultivo, ou a adoção de novas safras, podem produzir resultados desproporcionalmente grandes. Essa mudança agrícola tinha precedido a Revolução Industrial e tornou possível os primeiros estágios de rápidos aumentos populacionais, e o ímpeto naturalmente continuou. Toma essa, Malthus. Embora a atividade agrícola britânica tivesse sofrido pesadamente com a queda que se seguiu aos preços anormalmente altos das guerras napoleônicas, em termos de tecnologia de investimento e de capital, as mudanças na... As mudanças de nosso período foram provavelmente bastante modestas até a década de 1840, o período em que se pode dizer que a ciência e a engenharia agrícola atingiram a maturidade. O vasto aumento na produção que capacitou as atividades agrícolas britânicas na década de 1830 a fornecer 98% dos cereais consumidos por uma população 2 a 3 vezes maior que a de meados do século XVIII. Foi obtido pela adoção geral de métodos descobertos no início do século XVIII, pela racionalização e pela expansão da área cultivada. Tudo isto, por sua vez, foi obtido pela transformação social e não tecnológica, pela liquidação, com o movimento das cercas, do cultivo comunal da Idade Média, com seu campo aberto e seu pasto comum, da indústria de subsistência e de velhas atitudes que não comerciais em relação à terra. Graças à evolução predatória dos séculos XVI a XVIII, esta solução radical única do problema agrário, que fez da Grã-Bretanha um país de alguns grandes proprietários, um número moderado de arrendatários comerciais e um grande número de trabalhadores contratados, foi conseguida por um mínimo de problemas, embora o intermitentemente sofresse a resistência não só dos infelizes camponeses pobres, como também da pequena nobreza tradicionalista do interior, o sistema Spinhamland, de ajuda aos pobres, espontaneamente adotado por juízes cavalheiros em vários condados durante e depois da fome de 1795, foi analisado como a última tentativa sistemática para salvaguardar a velha sociedade rural contra a corrosão dos vínculos monetários. As leis do trigo, com as quais o interesse agrário buscava proteger as atividades agrícolas contra a crise posterior de 1815, eram em parte um manifesto contra a tendência de se tratar a agricultura como uma indústria igual a qualquer outra, a ser julgada pelos critérios de lucro. Mas estas reações contra a introdução final do capitalismo no interior estavam condenadas e foram finalmente derrotadas na onda do avanço radical da classe média depois de 1830. Pelo novo Decreto dos Pobres de 1834 e pela abolição das leis de trigo em 1846. Em termos de produtividade econômica, essa transformação social foi um imenso sucesso. Em termos de sofrimento humano, uma tragédia, aprofundada pela depressão agrícola depois de 1815,
que reduziu os camponeses pobres a uma massa destituída e desmoralizada. Depois de 1800, até mesmo um campeão tão entusiasmado do progresso agrícola e do movimento das cercas como Arthur Young ficou abalado com seus efeitos sociais, mas do ponto de vista da industrialização, esses efeitos também eram desejáveis, pois uma economia industrial necessita de mão de obra, e de onde mais poderia vir esta mão de obra senão do antigo setor não industrial? A população rural doméstica ou estrangeira, esta sob a forma de imigração, principalmente irlandesa, era a fonte mais óbvia, suplementada pela mistura de pequenos produtores e trabalhadores pobres. Os homens tinham que ser atraídos para as novas ocupações, ou, como era mais provável, forçados a elas, pois inicialmente estiveram imunes a essas atrações ou relutantes em abandonar seu modo de vida tradicional. A dificuldade social e econômica era a arma mais eficiente, secundada pelos salários mais altos e a liberdade maior que havia nas cidades. Por várias razões, as forças capazes de desprender os homens de seu passado sócio-histórico eram ainda relativamente fracas em nosso período, em comparação com a segunda metade do século XIX. Foi necessária uma catástrofe realmente gigantesca, como a fome irlandesa, para produzir o tipo de emigração em massa, 1,5 milhão de uma população total de 8,5 milhões em 1835 e 50, que se tornou comum depois de 1850. Não obstante, essas forças eram mais fortes na Grã-Bretanha que em outras partes. Se não fossem, o desenvolvimento industrial britânico poderia ter sido tão dificultado como foi o da França para a estabilidade e relativo conforto de seus campesinatos e de sua pequena burguesia, que destituíram a indústria da necessária injeção de mão de obra. Conseguir um número suficiente de trabalhadores era uma coisa. Outra coisa era conseguir um número suficiente de trabalhadores com as necessárias qualificações e habilidades. A experiência do século XX tem demonstrado que este problema é tão crucial e mais difícil de resolver do que qualquer outro. Em primeiro lugar, todo operário tinha que aprender a trabalhar de uma maneira adequada à indústria, ou seja, num ritmo regular de trabalho diário e ininterrupto, o que é inteiramente diferente dos altos e baixos provocados pelas diferentes estações no trabalho agrícola ou da intermitência autocontrolada do artesão independente. A mão de obra tinha também que aprender a responder aos incentivos monetários. Os empregados britânicos daquela época, como os sul-africanos de hoje em dia, constantemente reclamavam da preguiça do operário ou de uma tendência para trabalhar até que tivesse ganho um salário tradicional de subsistência semanal. Então, parar. A resposta foi encontrada numa draconiana disciplina da mão de obra, multas, um código de senhor escravo que mobilizava as leis em favor do empregador, mas acima de tudo na prática, sempre que possível de se pagar tão pouco ao operário que ele tivesse que trabalhar incansavelmente durante toda a semana para obter uma renda mínima. Nas fábricas onde a disciplina do operariado era mais urgente, descobriu-se que era mais conveniente empregar as dóceis e mais baratas mulheres e crianças de todos os trabalhadores nos engenhos de algodão ingleses em 1834 a 47. Cerca de um quarto eram homens adultos, mas da metade era de mulheres e meninas, e o restante eram rapazes abaixo dos 18. A outra maneira comum de assegurar a disciplina da mão de obra, que refletia o processo fragmentário e em pequena escala da industrialização nesta fase inicial, era o subcontrato ou a prática de fazer dos trabalhadores qualificados os verdadeiros empregadores de auxiliares sem experiência. Na indústria algodoeira, por exemplo, cerca de 2/3 dos rapazes e 1/3 das meninas estavam assim sob o emprego direto de trabalhadores, e eram portanto mais vigiados, e fora das fábricas propriamente ditas tais acordos eram ainda mais comuns. O subempregador, é claro, tinha um incentivo financeiro direto para seus auxiliares contratados não se distraíssem. Era bem mais difícil recrutar ou treinar um número suficiente de trabalhadores qualificados ou tecnicamente habilitados, pois de poucas habilidades pré-industriais tinham alguma utilidade na moderna indústria, embora, é claro, muitas ocupações como a construção continuassem praticamente inalteradas. Felizmente, a vagarosa semi-industrialização da Grã-Bretanha nos séculos anteriores a 1789 tinha produzido um reservatório bastante grande de habilidades adequadas, tanto na técnica têxtil quanto no manuseio dos metais. Assim é que, no continente, o serralheiro ou chaveiro, um dos poucos artesãos acostumados a um trabalho de precisão com metais, tornou-se o ancestral do montador-fresador, e por vezes deu-lhe o nome, enquanto na Grã-Bretanha, o construtor de moinhos e o operador de máquinas ou maquinista, já comum nas minas e à sua volta, foi quem desempenhou esse papel. Não é um mero acidente que a palavra inglesa engineer
Descreva tanto o trabalhador qualificado em metal quanto o desenhista ou planejador, pois o grosso do pessoal técnico de um nível mais alto podia ser e era recrutado entre esses homens com qualificações mecânicas e autoconfiantes. De fato, a industrialização britânica apoiava-se nesse fornecimento não planejado das qualificações mais altas, enquanto a indústria continental não podia fazê-lo. Isso explica a chocante negligência com a educação técnica e geral neste país, cujo preço seria pago mais tarde. Ao longo desse problema de fornecimento de mão de obra, os de fornecimento de capital eram insignificantes. Inversamente, a maioria dos outros países europeus não havia escassez de capital aplicável na Grã-Bretanha. A maior dificuldade era que os que controlavam a maior parte deste capital do século XVIII, proprietários de terra, mercadores, armadores, financistas, etc., relutavam em investi-lo nas novas indústrias, que portanto frequentemente tinham que ser iniciadas com pequenas economias ou empréstimos e desenvolvidas pela lavra dos lucros. A escassez de capital local fez com que os primeiros industriais, especialmente os homens que se fizeram por si mesmos, self-made men, fossem mais duros, mais parcos e mais ávidos e seus trabalhadores, portanto, proporcionalmente mais explorados. Mas isto refletiu o fluxo imperfeito do excedente de investimento nacional e não sua inadequação. Por outro lado, os ricos do século XVIII estavam preparados para investir seu dinheiro em certas empresas que beneficiavam a industrialização, mais notadamente nos transportes, canais, facilidades portuárias, estradas e mais tarde também nas ferrovias e nas minas, das quais os proprietários de terras tinham royalties mesmo quando eles próprios não se gerenciavam. Nem havia qualquer dificuldade quanto à técnica comercial e financeira pública ou privada. Os bancos de papel-moeda, as letras de câmbio, apólices e ações, as técnicas de comércio ultramarino e atacadista, assim como o marketing, eram bastante conhecidas e os homens que as controlavam ou facilmente aprendiam a fazê-lo eram números abundantes. Além do mais, por volta do final do século XVIII, a política governamental estava firmemente comprometida com a supremacia dos negócios. Velhas leis, em contrário, tais como o Código Social dos Tudor, tinham há muito caído em desuso e foram finalmente abolidos, exceto quando envolviam a agricultura. Em 1813 a 35, na teoria, as leis e as instituições comerciais e financeiras da Grã-Bretanha eram ridículas e destinadas antes a obstaculizar do que ajudar no desenvolvimento econômico. Por exemplo, elas tornavam necessária a promulgação de caros decretos privados do parlamento toda vez que desejasse formar uma sociedade anônima. A Revolução Francesa forneceu aos franceses, e através de sua influência ao resto do continente, mecanismos muito mais racionais e eficientes para tais propósitos. Na prática, os britânicos se saíram perfeitamente bem e, de fato, consideravelmente melhor que seus rivais. Deste modo, bastante empírico, não planificado e acidental, construiu-se a primeira economia industrial de vulto. Pelos padrões modernos, ela era pequena e arcaica, e seu arcaísmo ainda marca a Grã-Bretanha de hoje. Pelos padrões de 1848, ela era monumental, embora também chocasse bastante, pois suas novas cidades eram mais feias e seu proletariado mais pobre do que em outros países. A atmosfera em volta em neblina e saturada de fumaça, nas quais as pálidas massas operárias se movimentavam, perturbava o visitante estrangeiro. Mas essa economia utilizava a força de 1 milhão de cavalos em suas máquinas a vapor, produzia 2 milhões de jardas, aproximadamente 1.800 metros, de tecido e algodão por ano em mais de 17 milhões de fusos mecânicos. Recolhia quase 50 milhões de toneladas de carvão, importava e exportava 170 milhões de libras esterlinas em mercadorias em um só ano. Seu comércio era 2 vezes superior ao do seu mais próximo competidor, a França, e apenas em 1780 havia ultrapassado. Seu consumo de algodão era 2 vezes superior aos dos Estados Unidos, 4 vezes ao da França. Produzia mais da metade do total de lingotes de ferro do mundo, economicamente desenvolvido, e consumia 2 vezes mais por habitante do que o segundo mais industrializado, a Bélgica, 3 vezes mais que os Estados Unidos e 4 vezes mais que a França. Cerca de 200 a 300 milhões de libras de investimento de capital britânico, 1/4 nos Estados Unidos e quase 1/5 na América Latina, traziam dividendos e encomendas de todas as partes do mundo. Era de fato a oficina do mundo. E tanto a Grã-Bretanha quanto o mundo sabiam que a revolução industrial lançada nessas ilhas, não só pelos comerciantes e empresários, como através deles, cuja única lei era comprar do mercado mais barato e vender sem restrição no mais caro, estava transformando o mundo.
nada poderia detê-la. Os deuses e os reis do passado eram impotentes diante dos homens de negócios e das máquinas a vapor do presente. Assim encerramos o capítulo 4. Meu Deus do céu.